Meus seguidores, boa tarde para todos, que Deus abençoe a todos. Estou passando aqui nessa tarde para falar para vocês um pouco da minha história. Sou de Quixadá e vim passear em Fortaleza, vim passar 8 dias em Fortaleza. E como a gente no interior passa muita dificuldade, eu não voltei mais para Quixadá. Só fui lá depois de 5 anos, porque se eu voltasse lá, o meu pai, ele não deixava mais eu voltar. E olha que eu já tinha mais de 20 anos, né? Mas mesmo assim nós obedecia ao nosso pai. Se eu fosse, ele dissesse que eu não vinha mais, aí eu não vinha mais. Aí eu passei 5 anos sem ir lá. Ele mandou um recado para mim e disse que eu fosse, que ele não ia mais se preocupar com a minha vida, que eu fizesse o que eu achava que era bom. E eu vim para Fortaleza, não tive estudo, eu nunca estudei em colégio, só sei fazer o meu nome, que eu aprendi num Mobral no interior, né? E eu vim para Fortaleza para morar aqui na casa da minha irmã. Inclusive eu passei 3 anos morando com ela. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e segundo a ela que me deu essa oportunidade de eu vir para Fortaleza e começar a trabalhar. E meu primeiro emprego foi como auxiliar de borracheiro, trabalhar com pneus de ônibus, né? Fui trabalhar numa empresa chamada Fortaleza e meu cunhado arranjou para mim lá. E com certo tempo eu saí de lá e eu fui para Cialtra, que é a empresa que tinha grande aqui em Fortaleza. E lá eu fui começar também de borracheiro, trabalhar com borracharia, com pneus, trocando pneu de ônibus. E era muito pesado, eu procurava sempre um serviço mais maneiro para mim. Mas como eu não tinha estudo, eu tinha que trabalhar no pesado mesmo. E ali eu comecei naquela Cialta, trabalhando como borracheiro. E depois de 3 meses, 6 meses, eu pedi o encarregado da manutenção para ser um mecânico auxiliar. E ele disse que se eu passasse nos exames de mecânico, eu assumia a vaga de auxiliar. E eu passei os 6 meses e ele me chamou e eu fui fazer um teste para mecânico auxiliar. E eu passei nesse mecânico auxiliar. Passei, já passei a ganhar mais, já passei a ganhar um pouquinho a mais. E qual era o meu serviço? O meu serviço era lavar as malas, as ferramentas dos mecânicos. Eu guardava as ferramentas e entregava as ferramentas na mão deles. Eles ficavam dentro de uma vala, ajeitando os carros, e eu quem ia e buscava as ferramentas. Depois eu cheguei e falei com o meu encarregado e disse que eu queria ser mecânico, mecânico 2. E ele disse, se você passar no teste, você vai ser mecânico 2. E ele disse, e qual é o teste? Pois o teste é você fazer uma revisão de um caminhão, de um ônibus. Arrancar as 4 rodas, enlonar, tirar a transmissão, tirar a embreagem. Como eu não estudei, mas sempre eu procurei ser um pouco inteligente e curioso. Às vezes a pessoa ser curioso não é bom para as coisas ruins, mas para as coisas boas é bom. Porque eu fui curioso, eu prestava atenção no mecânico trabalhando, né? E eu aprendi com isso. Eu sei que eu fui fazer o teste e passei. Passei a ganhar como mecânico 2. E eu fui gostando daquilo ali. Um bom salário no interior, não ganhava. Com 20 anos eu não ganhava nada no interior, porque no interior o pai da gente, ele não tem dinheiro para dar a gente. Todo mundo é humilde, né? E colégio também na época não tinha. Eu era meio. Eu só sabia fazer meu nome. Então eu vim para Fortaleza e aí me engajei na área da mecânica. Aí, com 6 meses depois, eu fui ser mecânico 3. Mecânico 3 ganhava 5 salário mínimo. Olha para você ver a diferença do salário mínimo hoje. Na época, eu ganhava 5 salário mínimo e eu ganhava muito bem. Aí inventei de me casar, me casei, minha esposa teve 4 filhos e eu criei meus filhos de mecânico, trabalhando como mecânico. Depois que eu
ganhei dinheiro, inventei de tirar minha carteira no Detran. E a carteira no Detran nessa época não era muito fácil de tirar, até porque que eu não sabia ler. E eu pedi à moça para fazer a minha ficha, e a minha ficha ela que fez. E eu levei 7 vezes pau na legislação, mas eu consegui tirar minha carteira, porque eu queria ter um carro, eu queria possuir um carro. E eu comprei um carro para mim, graças a Deus, e comecei a dirigir e as coisas foram melhorando. Depois de eu ser mecânico, eu passei a trabalhar no reboque, rebocando um ônibus. Depois de rebocar ônibus, eu passei agora a ser instrutor de motorista. O que é instrutor de motorista? É você botar 20 motoristas dentro de um ônibus e fazer teste com eles. Se eles realmente estão capacitados para manejar o ônibus, para dominar o ônibus e trabalhar na linha. E eu era instrutor da via urbana, eu já estava na via urbana. Eu era encarregado de manutenção e eu era instrutor de motorista. E eu trabalhava numa sala de montagem. Para vocês verem, irmãos, que quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Mas também precisa que você tenha boa vontade, tenha interesse de conseguir os objetivos, seus projetos, né? Por mais que eu não tinha estudo, mas sempre eu tinha conhecimento, eu era curioso para aprender as coisas. Ninguém me ensinou a dirigir, ninguém me ensinou a trabalhar como mecânico. Eu via as pessoas fazer e comecei a fazer. Então, para quem quer vencer na vida, é só ter fé, é só ter força de coragem, que você vai conseguir. Não desanime, porque eu agradeço a Deus, por mais que eu não seja sábio em letras, mas a Bíblia, eu sei ler a Bíblia, mas outra coisa não, mas a Bíblia eu sei ler, né? E eu vivo muito feliz. Hoje eu trabalho numa empresa, oficina da Fortaleza, eu sou o gerente da empresa, né? O meu irmão é o dono, eu sou o gerente, e eu estou aqui ganhando pão de cada dia para alimentar minha esposa, porque meus filhos todos já são casados e eu glorifico a Deus por isso, né? Então, essa é a minha história, que eu saí do meio da mata, do meio das brenhas, das caatingas, e hoje eu agradeço a Deus por ser um bom mecânico, eu me considero um bom mecânico, um bom motorista, passei 12 anos dirigindo um ônibus aqui em Fortaleza, e passei mais de 7 anos à noite trabalhando como mecânico. E para a honra e a glória de Deus, estamos aqui dando essa palavra de ânimo para você. Se você não tem leitura, se você não tem um salário bom, procure um curso, fazer um curso e investir para que você possa trabalhar e ganhar bem. Apesar que hoje o nosso salário é muito defasado, mas eu creio que Deus ele dá o escape. E que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.